Olá, olá pessoas! Chegamos nessa época maravilhosa, semana de draft, e embora a classe não seja muito boa de quarterbacks neste ano, a gente já falou bastante sobre isso no último mês, últimos meses, na verdade, eu acho importante a gente fazer um top 5 quarterbacks. E normalmente eu faço o top 5 quarterbacks, mas eu vou fazer top 7 quarterbacks para a gente falar de dois nomes a mais aqui neste ranking, um deles que muitos de vocês conhecem, então eu acho importante. Menção honrosa, Will Howard, tá? Não estará no top 7 e não acho que vai virar muita coisa na NFL. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho aqui minhas fichas, que eu faço as anotações, vendo tape e tudo mais. Vou mostrar aqui do sétimo, pra vocês verem aqui. Então, o draft que requer esse trabalho aí de bastante estudo, de bastante tempo. De longe, eu acho o evento que eu já fiz na minha vida mais difícil de acompanhar, de comentar, porque é um volume muito grande de informações. É como se eu estivesse fazendo a prova da disciplina mais difícil da minha faculdade, vamos dizer assim, falando em faculdade, né, draft. E eu já fiz muita coisa, né, já tive a sorte de fazer muita coisa. O ESPYs é uma cerimônia que dá bastante trabalho também, até porque eu não tenho um conhecimento muito aprofundado sobre NBA, sobre WNBA, sobre NHL, então eu preciso saber pelo menos o básico antes do ESPYs. Mas o draft é disparado a coisa mais difícil em termos de volume. Então vamos lá. Eu tenho aqui os 7 na minha ordem e peço para que você coloque a sua ordem. Coloque o top 5 nos comentários aí, vamos conversar sobre. Eu acho que não tem unanimidade, a não ser talvez na primeira. Na primeira escolha acho que vai ter unanimidade, mas vamos lá. Sétimo lugar, Quinn Ewers, jogador de Texas, o quarterback dos Longhorns, que é muito bem quisto por vários de vocês que já mencionaram muito o Quinn Ewers em live, e eu nunca fui fã do Quinn Ewers. Desde o primeiro jogo que eu assisti dele, eu já sabia que a presença no pocket deixava a desejar. O Quinn Ewers, eu acho que ele engana, por assim dizer, porque ele tem um bom braço, um braço adequado para fazer todos os lançamentos. É um cara que esteve em voga muitas vezes, chegou 2 vezes nos playoffs do college football. Tem 27-9 aí o Texas Longhorns com ele, lembrando que vitória não é estatística de quarterback, mas queira ou não, a gente tem que falar a campanha que o time teve com ele. Um bom timing como passador, especialmente em rotas que quebram, né, comeback e tudo mais. Mas, olha, para além disso, tem coisas que me assustam muito. Presença de pocket do Quinn Ewers simplesmente não existe, tá? Na medida que o pocket vai ficando mais curto, ele entra em colapso mental. Algumas decisões bem equivocadas com marcação em zona, sobretudo com os linebackers marcando em zona no meio do campo, e bastante trabalho ruim no perímetro. Eu, honestamente, não vejo nada demais no Quinn Ewers. É o meu 7º. Vamos ao meu 6º, que é o Kyle McCord, quarterback de Syracuse, que começou a carreira em Ohio State. Mas aí o Ryan Day queria um quarterback mais móvel, com mais mobilidade, e ele não quis entrar numa competição de quarterback, se transferiu para Syracuse, universidade na qual ele fez um bom trabalho. O time teve uma boa campanha nessa última temporada. A maior virtude do Kyle McCord é a antecipação dos passes, ele é um bom passador nesse aspecto. O que mais que eu tenho aqui anotado? O ball placement dele também é adequado, sobretudo em passes mais curtos, né? A colocação de bola para favorecer jardas após a recepção. Um bom braço, e eu gosto do trabalho dele pré-snap, né? Sempre escaneando a defesa, e quando ele faz o diagnóstico correto pré-snap, por exemplo, sei lá, o cornerback vai recuar bastante, marcando em zona, num cover 3, vai ter uma rota que quebra, dando espaçamento para o wide receiver. Ele é agressivo, ele tem um bom timing nesse aspecto. Agora, tem bastante fraqueza. Por exemplo, eu não vi ele fazendo uma progressão tão boa de recebedores. Muitas vezes ele telegrafa o passe, eu acho que ele pode fazer um trabalho melhor no processamento pós-snap, pelo menos pelo que eu vi na câmera atrás da linha de scrimmage algumas vezes. O release dele eu não gosto muito também, acho que é meio lento, para ser sincero. E ele não é um grande atleta, né? Até por conta disso acabou se transferindo. Não acho que tenha um teto muito alto. É um pocket passer clássico e não tem muita mobilidade, mas eu gosto do trabalho dele de antecipação. Quem sabe aí pode ter uma chance como reserva e eventualmente no futuro na NFL. 6º lugar, então, Kyle McCord. 5º lugar, olha, é um Justin Fields 2.0 em alguns aspectos, o Jalen Milroe, mas acho que saindo do college de Ohio State, o Fields era um passador até melhor que o Milroe. Quem que é o Jalen Milroe? É um quarterback atlético, mas é um quarterback inconsistente e, entre aspas, é uma ameaça dupla. Por que eu digo que, entre aspas, ele é uma ameaça dupla? Porque ele é muito veloz, correu 4.4 tiro de 40 jardas, só que ele é muito inconsistente como passador. Então, tudo nele é uma faca de 2 gumes. Ele tem um braço muito forte, talvez o braço mais forte dessa classe. Ele consegue fazer absolutamente todos os lançamentos
O problema é acertar esses lançamentos. O problema é acertar a leitura pós-snap muitas vezes. Então, hoje, ele tem traços de Joe Milton, para ser muito sincero, porque o braço dele é muito forte, mas é uma bazuca mal calibrada. E aí acho que é melhor ele seguir carreira como arremessador de bullpen no beisebol, né? Porque só braço forte não importa como principal e única característica para a NFL. É o diamante mais cru dessa classe, tá? Um jogador que é um atleta dinâmico, como eu falei, muitas vezes descidas longas ele converteu com as pernas, muitas corridas para mais de 10 jardas, só que para aí o jogo dele. Eu coloco ele como quinto, porque eu consigo ver ele saindo no final do dia 2, na terceira rodada, e quem sabe tendo uma oportunidade na NFL e dando em alguma coisa se ele for bem lapidado. E vai precisar lapidar muito, tá? Vai ter que chamar o melhor lapidador de diamantes do mundo para dar em alguma coisa o Jalen Milroe. Quando eu falei de ameaça dupla, entre aspas, tem uma estatística contra a SEC, que eu acho que é a mais importante no caso, né, que é a conferência mais forte do college, o jogador de Alabama, o Jalen Milroe. Ele teve 5 passes para touchdown contra times da SEC. 10 corridos e 10 interceptações. Ele teve o dobro de interceptações do que passes para touchdown. O trabalho dele no perímetro, sobretudo, deixa bastante a desejar. Ball placement péssimo, processamento mental inexistente. É um diamante cru, absolutamente um diamante cru. Eu não draftaria o Jalen Milroe antes da segunda rodada. Ele que vai estar na Green Room, na antessala do draft, foi chamado. E eu estou muito intrigado para ver se algum time vai apertar o gatilho na primeira rodada. Eu acho um equívoco, eu acho um erro, eu acho muito arriscado draftar o Jalen Milroe na primeira rodada, mesmo nessa classe com poucos quarterbacks acima da média. Quarto lugar. Vocês têm ideia que esse quarto lugar, ele é da mesma classe de ensino médio, de recrutamento, que o Trevor Lawrence, Tyler Shough, e sim, a pronúncia é essa, tá? É Shough. O Tyler Shough tem 26 anos na temporada 2025 da NFL. Nesse momento ele tem 25, ele deve ter 26 anos. Não é etarismo, gente. É que quando você quer um quarterback, você quer um pouco mais novo para poder lapidar, para imaginar uma carreira longeva. Ele chega na NFL com 26 anos. Vamos lembrar que os exemplos não são positivos nesse aspecto. Lembra do Brandon Weeden, draftado pelos Browns, também intimidade bem avançada e acabou não rendendo. Agora vamos falar da parte boa. É um bom passador em profundidade, muito elogiado em relação à maturidade dele. O braço dele é bom nesse aspecto, pode fazer vários lançamentos. Ele joga bastante a bola fora, tem uma faca de 2 gumes nesse aspecto, falando em faca de 2 gumes também. O tamanho dele é protótipo, 6'5" de altura, mais de 1,90 m, portanto, então quando você vê o Tyler Shough, você vê um quarterback nesse aspecto, e é um cara capaz de fazer big plays. O perfil da NFL no Instagram recentemente até postou, estamos dormindo em relação ao Tyler Shough, que tem algumas big plays, mas os highlights são bonitos. O jogo como um todo, no mútil. Primeiro de tudo, a experiência. Um jogador de 26 anos, de 7 temporadas no college football, só que por um lado é uma experiência positiva, são 7 temporadas de vestiário e tudo mais. Por outro, apenas uma temporada realmente como titular, que foi a temporada do ano passado por Louisville. Ele teve uma longa trajetória aí no college football, passou por Oregon, passou por Texas Tech e agora nesse último ano em Louisville. E o sistema do Jeff Brohm em Louisville, ele acabava camuflando muitas coisas, era muito amigável. Eu não vi o Shough fazendo tanta progressão, por exemplo. Então vai precisar de uma lapidação pós-snap grande e ele tem 26 anos, né? Então, assim, se até agora não melhorou tanto isso, vai melhorar na NFL. Para não dizer que não falei das flores, tem uma outra questão também, que é o histórico de lesão dele. Não tem uma lesão muscular muito grave, mas clavícula, oblíquo. Cara, ele está todo arrebentado em relação a lesões e conseguiu voltar dessas lesões. É bem verdade. Até por conta disso, a trajetória dele foi tão longa no college football, né? Passando por várias universidades e 7 anos de college, vai ter 26 anos nessa próxima temporada, tá? Então, assim, é um passador que precisa melhorar essa questão da progressão de recebedores. Progressão, lembrando, é sair do primeiro alvo, ir para o segundo e para o terceiro da jogada, processar o jogo pós-snap. Mas quem sabe, por conta do braço e por conta da altura, protótipo e tudo mais, o Tyler Shough pode ter futuro na NFL. Agora é meio que consensual, tá, gente? 4, 5, 6, 7, muita gente tem diferente. Às vezes o Jalen Milroe mais baixo, às vezes o Quinn Ewers mais alto, às vezes o Tyler Shough. Eu não vi ninguém colocando o Tyler Shough em terceiro. Também não procurei muito, para falar a verdade, né? Mas eu acho que de 3 até 1 é meio que consensual neste ano, né? E o nosso terceiro é o Jackson Dart, quarterback de Ole Miss, que quebrou os recordes do Eli Manning em Ole Miss de jardas e touchdowns e tudo mais. Quarterback bastante experiente no college football, mas o que eu falei um pouco sobre o Tyler Shough aqui se aplica elevado à 10ª potência. 252 passes em play action no ano passado. Uma quantidade cavalar de play action, uma quantidade absurda de run pass option.
não se exigiu tanto processamento pós-snap do Jackson Dart, porque o sistema era ultra amigável para ele. E até por conta disso, quando você olha as estatísticas, né, 4.279 jardas e 10,8 jardas por passe teve o Jackson Dart na temporada passada. Então, a gente já começa falando sobre isso. É um jogador que o processamento pós-snap, ele é inadequado hoje, porque não foi exigido que ele fizesse isso, ele não precisou amadurecer tanto nesse aspecto. Então, a transição dele do college para a NFL pode ser um pouco complicada. Eu não colocaria o Jackson Dart no primeiro ano jogando na NFL de jeito nenhum, tá? Porque ele pode ter bastante dor de crescimento nesse aspecto. Parte positiva, o trabalho dele de pocket é adequado, ele tem bastante mobilidade, um jogador móvel, como eu falei, um bom trabalho passando no perímetro, né, e as jardas por passe se explicam em relação a isso. E ele gosta muito do Josh Allen. É engraçado porque muita gente faz a comparação que o Jackson Dart seja o Josh Allen de baixo orçamento, tanto em tamanho como no resto, porque o braço dele não é o braço do Josh Allen também, tá? O Josh Allen de hoje, não o Josh Allen saindo de Wyoming. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Jackson Dart. Eu acho que é um prospecto que tem potencial, que tem um teto considerável, mas que deixa a desejar em muitos aspectos. Por fim, segundo colocado, Shedeur Sanders, o primeiro é o Cam Ward, obviamente. Shedeur Sanders, filho do Deion Sanders, não é rápido como o pai, já vamos colocar isso como primeiro ponto. Ele não é um clone do pai, não é um cornerback, não é o Deion Sanders jogando de quarterback, tá? Porque ele não tem essa velocidade. Jalen Milroe é anos-luz mais rápido e ágil que ele, por exemplo. Mas é um bom pocket passer, com bom processamento de jogo, sobretudo em rotas curtas e rotas longas, leituras de blitz, leitura pré-snap é o forte dele, só que tem um ponto, e ele é muito preciso, talvez seja o quarterback mais preciso dessa classe, inclusive, o Shedeur Sanders. Tem o aspecto positivo e negativo do sobrenome Sanders, porque ele vai trazer muita mídia, vai trazer jogo em horário nobre para o time que ele draftar, alô New York Giants, vai vender ingresso, mas o teto dele não é tão alto. Agora, também uma faca de dois gumes, uma moeda de dois lados em relação à quantidade de sacks que ele sofreu. Por um lado, a linha ofensiva de Colorado deixou bastante a desejar. Por outro, em várias jogadas, o Shedeur Sanders segurou a bola uma barbaridade. Alguém falou para ele que era legal fazer isso, que é tipo o Patrick Mahomes, e tem várias jogadas que ele faz que nem uma barata tonta no pocket, em vez de soltar a pi da bola rápido, até porque o processamento pré-snap dele é legal. Então ele precisa fazer um trabalho melhor nisso. A linha ofensiva fez um péssimo trabalho. Desses quarterbacks, ele foi disparado mais pressionado no ano passado por Colorado. É um líder, um cara que junto do seu pai, junto do Travis Hunter, transformaram o programa aí dos Buffaloes, transformaram CU, para não falar a sigla, né, Colorado University. Mas eu acho que precisa fazer um trabalho um pouco melhor, soltando essa bola mais rápido. Agora, o quarterback muito preciso, o braço dele eu não acho que é tão forte, assim, algumas bolas eu vi sendo penduradas. E é um pouco em relação a isso. 37 touchdowns no ano passado, 74% de passes completos, mas foram 42 sacks. O Shedeur Sanders me lembra muito o que hoje, não saindo de West Virginia em 2013, mas o que hoje é o Geno Smith, tá? Pode ser a futura linha média de quarterbacks na NFL, inclusive. E por fim, o nosso primeiro colocado, o Cam Ward, que é parrudo, é o nosso pescador parrudo entre os quarterbacks, protótipo mesmo em termos de força física, ele não é tão alto, tem 6'2", mas é um jogador bem parrudo, né? 6'2", 219 jardas, 39 touchdowns. Tem a questão da inexperiência, não inexperiência, mas a questão de a produção dele realmente veio ano passado. O Cam Ward, depois de 2023, indo para o draft 2024, não seria nem a pau draftado na primeira rodada, tanto pela classe quanto pelo desempenho dele. No ano passado, ele fez um grande trabalho evoluindo em relação a isso, foram 39 touchdowns e 7 interceptações, passou das 4.000 jardas, ele tem um foguete no braço, o torque que ele dá com o quadril é perfeito, é impecável, mecânica, release compacto, é muito bonito ver o Cam Ward passando a bola. O grande ponto, foram 39 jogos, né, falando em experiência, o grande ponto sobre o Cam Ward são dois. Primeiro, algumas bolas, embora ele tenha o passe muito forte, algumas bolas elas flutuam mais do que deveriam, elas são mais penduradas do que deveriam, ele precisa acertar isso, sobretudo em passes no perímetro mais longos. E a tomada de decisão. Ele tem um quê de Caleb Williams saindo de USC nesse aspecto, e isso em alguns momentos deixou a desejar na NFL, porque o Caleb Williams perdeu isso para cortar interceptações, e aí ele acabava hesitando, e muitos dos sacks que o Caleb tomou no Chicago Bears no ano passado, a linha ofensiva era trágica, mas também foi por conta disso. O Cam Ward saindo do college é um jogador que tem que trabalhar melhor a tomada de decisão. Eu vi algumas interceptações, sobretudo no flat, sobretudo em primeira leitura, burras por parte do Cam Ward. Ele precisa fazer um trabalho melhor em tomada de decisão. Mas é inegavelmente para mim, em talento, em teto, o melhor quarterback dessa classe. O Tennessee Titans deve draftar o Cam Ward. Certo? Então, sétimo lugar, vamos pegar aqui de novo minhas fichinhas. Sétimo lugar, o Joaquim
Quinn Ewers, quarterback de Texas, que eu sei que muitos de vocês gostam, mas eu passo longe de gostar dele. Kyle McCord, o sexto de Syracuse. Jalen Milroe, diamante cru, é o quinto. Tyler Shough, o quarto de Louisville. O terceiro, Jackson Dart. Shedeur Sanders, o segundo. Cam Ward, o primeiro. Quais quarterbacks devem sair na primeira rodada? 3, Cam Ward, Shedeur Sanders e Jackson Dart. Qual é a nota que eu dou para eles? Cam Ward tem nota de primeira rodada, Shedeur Sanders tem nota de final de primeira rodada e os outros têm nota de dia 2 em diante, tá? Especificamente Quinn Ewers e Kyle McCord para mim são dia 3, para ser muito sincero, e Jalen Milroe tem nota de final de dia 2, mas o Jalen Milroe deve sair antes disso. Onde eles vão sair? Isso é importante a gente falar. Cam Ward é a primeira escolha geral, certamente. Shedeur Sanders, 3, New York Giants, e ele não deve passar da 21, que é o Pittsburgh Steelers. Reza a lenda, o Mike Tomlin gosta bastante dele. O Jackson Dart, ele pode sair na 9 com o Saints, eu acho que pode ter um encaixe em relação aí ao Kellen Moore, e pode sair até o final da primeira rodada. Não acho que o Jackson Dart passe dos Rams. Tyler Shough pode sair no final da primeira rodada, embora eu ache difícil. Eu acredito que ele saia no início da segunda. O Jalen Milroe, segunda rodada. Kyle McCord, etc., terceira rodada em diante. Tá bom? Beijo carinhoso, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários quem vocês acham que é o melhor quarterback, o seu top 5, o que você acha do Shedeur Sanders, é o segundo, você coloca o Jackson Dart na frente. Coloca aí pra gente conversar sobre. Lembrando, para os membros, eu falei sobre a classe de Edge e a classe de Wide Receivers, tá bom? Então tem esses 2 vídeos para os membros. Tá aqui no primeiro comentário o link para assistir e custa muito baratinho, como vocês sabem, aí R$8 por mês. Fizemos um volume intenso, incrível de conteúdo aqui, bastante vídeo antes do draft, eu espero que vocês tenham gostado, tanto para os membros, mas muito conteúdo aberto. Semana passada teve vídeo todos os dias. Em português isso não aconteceu aqui no YouTube e aí eu vou ter que dar um tapinha nas minhas costas porque o trabalho foi muito intenso e eu acho que a gente conseguiu, mesmo com os membros, com vídeo para os membros, a gente conseguiu ter bastante conteúdo aqui. Acho difícil que todo mundo tenha assistido tudo, porque foi uma média de 2, 3 vídeos por dia antes do draft e depois do draft a gente continua com isso também. Beijo carinhoso e, como sempre, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.